senhor presidente. Como eu faço de hábito, eu quero saudar o povo de Minas Gerais, na pessoa do senador Anastasia, que está presidindo essa sessão, e dizer ao povo de Minas Gerais que podem ter absoluta convicção de que o senador honra e muito o mandato que foi outorgado a ele e honra muito a política também. Então, nós temos nele uma referência aqui dentro do Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, externar ao querido povo de Minas Gerais, já tinha feito isso em relação ao povo do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, mas aos brasileiros, de uma maneira geral, a solidariedade pelas dificuldades pelas quais vem passando em função das fortes chuvas que vêm se abatendo, né, sobre esses estados. E para senadores desses estados também já me coloquei, como outros senadores e senadoras também, à disposição para auxiliar no que for necessário para a recuperação, a restauração, a reorganização das vidas, porque é uma dificuldade intensa. As cenas que a gente acaba vendo na televisão são cenas assim terríveis, né? E que acabam muitas vezes com a história de tantas pessoas e de tantas famílias. Eu estou aqui nessa tribuna hoje para prestar uma homenagem aos freis capuchinhos do Paraná. Eu quero dizer aqui que os freis capuchinhos do Paraná, neste ano, estão completando 100 anos de presença. O Paraná está celebrando neste ano o centenário da presença dos freis capuchinhos em nosso estado. Em 1920, chegava em Curitiba o primeiro grupo de freis vindos da Itália. Naquela época, viviam no estado do Paraná mais de 30 mil italianos, espalhados por 14 colônias etnicamente italianas e outras 20 colônias mistas. Buscando se adaptar a esse enorme contingente de italianos, o então bispo da Diocese de Curitiba, Dom João Francisco Braga, viajou a Roma para solicitar ao Papa Bento XV o envio de missionários para contribuir no processo de evangelização e no acompanhamento dos milhares de imigrantes que haviam recentemente chegado ao estado do Paraná. Os imigrantes eram originários principalmente da região do Vêneto, de cidades como Veneza, Pádua e Verona, e trouxeram na bagagem a língua vêneta. Comunicar-se no Brasil era complicado, tanto que o vêneto falado no Brasil, aos poucos, foi se diferenciando do vêneto falado na Itália, dando origem ao termo talian, que é uma variação da língua vêneta com o português. Em Roma, o Dom Francisco Braga, bispo de Curitiba, foi orientado a procurar a província de Veneza, onde solicitou ao ministro-geral dos capuchinhos o envio de missionários para atuarem na diocese de Curitiba. A solicitação foi prontamente atendida e em 20 de janeiro de 1920, depois de passarem pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, chegavam definitivamente a Curitiba os freis Ricardo de Vescovana, frei Angélico de Ênego, frei Teófilo de Thiene e frei Maximiliano de Ênego. De imediato foram destinadas a eles várias paróquias nos municípios de Cerro Azul, Tomazina, Colônia Mineira, que é atual município de Siqueira Campos. Com o crescimento da missão dos capuchinhos, que estava se expandindo pelo Vale da Ribeira e norte do Paraná, fez-se necessária a vinda de novos freis, que chegaram ao Brasil no mesmo ano, os freis Donato de Valeggio e frei Juliano de Fonsasso, frei Bentivoglio de Treviso e frei Gotardo de Montebellebote.
Pouco tempo depois, teve início a construção do primeiro convento capuchinho no Brasil, localizado em Curitiba, no bairro das Mercês, passando a ser a sede oficial dos missionários. De lá para cá, muitos freis se formaram e os capuchinhos se tornaram uma forte referência no Paraná, com um trabalho religioso e voluntário que ajudou a transformar a realidade de lugares muitas vezes esquecidos. Seguindo os passos de São Francisco de Assis, os capuchinhos cumprem com amor e fraternidade sua missão. Parabéns a todos os que fazem parte dessa linda história em nosso estado e no Brasil. Portanto, 100 anos da presença dos capuchinhos no Paraná, seguindo os passos de São Francisco de Assis, e eu quero lembrar, inclusive, pessoas da nossa família, né, 2 deles franciscanos e um bem conhecido no Brasil, Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi bispo, arcebispo, cardeal de São Paulo, né, e com uma grande presença na luta por direitos humanos, a favor das pessoas mais vulneráveis. Mas nos capuchinhos, eu também quero fazer o elogio, né, o enaltecimento para todas as religiões. Né? Ainda nesta semana passada, sexta-feira, eu estava conversando com inúmeros representantes da Igreja Quadrangular, que além, né, do trabalho religioso, tem um trabalho social extraordinário. E isso se estende para praticamente todas as outras denominações religiosas. Basta dizer que os espíritas, por exemplo, apesar de não ser uma doutrina espírita, eles têm no estado do Paraná, e isso acontece no Brasil inteiro, né? Tem assim dezenas de obras sociais que atendem a criança, a mulher, o trabalho, o estudo, né? Eu, inclusive, digo que se nós tivéssemos a união de todas estas iniciativas defendidas pelas igrejas, como aconteceu com os capuchinhos, que agora, inclusive, tem um museu dos capuchinhos atrás da igreja, né, das Mercês, em Curitiba, mostrando essa história, nós teríamos um exército de voluntários. Pastoral da Criança, da Igreja Católica, também, né, da doutora Zilda, tia Zilda, como eu costumo falar, 160 mil voluntários ainda nos dias de hoje. Então, são 100 anos da igreja, da presença dos capuchinhos em nosso estado, mas através deles fazer o elogio, a referência, né, dizer para todos continuarem também firmes nesta caminhada para todas as religiões, e principalmente lutando por direitos humanos, que às vezes a gente pensa que direito humano se refere ao direito da pessoa que está em conflito com a lei. Nós defendemos, as APAES defende os direitos humanos da pessoa com deficiência. Por exemplo, a Pastoral da Criança, para que todas as crianças tenham vida e tenham vida em abundância. Tanta gente no Brasil que trabalha com os idosos, direitos humanos dos idosos. Temos aqui o grupo com a senadora Mara Gabrilli, subcomissão de doenças raras, direitos humanos das pessoas com doenças raras, ou seja, ter acesso a medicamento, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a médico, a orientação, a família ser apoiada, né? E assim por diante, em todas as áreas. Nós queremos o novo Fundeb no Brasil. É um direito humano de todas as crianças terem educação boa, de qualidade, a família dizer com tranquilidade, não, meu filho tem creche, tem pré-escola, ensino fundamental, faz o ensino médio, tem profissionalização, fica o dia inteiro na escola e com isso não vai para as drogas. Estes são direitos humanos. Então, que os 100 anos dos capuchinhos, o trabalho de todas as igrejas e o esforço de todos nós, nesse sentido, possa fazer a diferença que o Brasil merece. Obrigado, senhor presidente. Senador.
Foi ótimo a parte, senador Cajuru, e Vossa Excelência é autor, inclusive, de uma das propostas de emenda constitucional, a primeira, inclusive, né, que prevê a destinação, em vez dos 10%, de 30%, e inclusive gravou um vídeo com o presidente Bolsonaro em que ele dá o apoio para a sua proposta. Agora, a gente dizer o Brasil só vai ser um país diferente pela educação, desde a creche até o pós-graduação. E dizer também que essa não é a primeira prioridade, eu costumo falar, é a prioridade absoluta, absoluta. Depois vem as outras. Povo educado faz um país desenvolvido, justo, com melhores salários, melhores empregos, com alternativas de crescimento. Então, a educação tem que ser a bandeira do Brasil neste ano. Reforma tributária é importante, claro, administrativa, mas a base de tudo, o guarda-chuva de tudo, é educação. Fundeb é a família dizer, eu quero creche, quero pré-escola, se eu não estudei, ter a chance de estudar, meu filho com deficiência ter escola, quilombola, indígena, todo mundo. Só para a gente ter uma ideia, 70 milhões de brasileiros não terminaram a educação básica. 70 milhões de brasileiros não têm educação básica completa. É isso, o Fundeb é isso. Vamos reverter esta situação e ter um país forte e justo pela educação. Parabéns, senador Cajuru. Obrigado de novo, senhor presidente. Desculpe também ter me alongado além do tempo. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. Cumprimento também a Vossa Excelência, que traz a lume um tema fundamental que tem o nosso aplauso e endosso, qual seja a educação, o Fundeb, como lembrava também o senador Cajuru, que são temas relevantíssimos. Cumprimento Vossa Excelência. Nós não temos mais oradores inscritos presentes no plenário, mas acaba de chegar ao plenário Sua Excelência, o presidente, senador Davi Alcolumbre, para dar início à ordem do dia. Eu clico. Enaltecer o trabalho de Vossa Excelência pela rapidez, pelo posicionamento. Inclusive, eu concordei em outro dia, quando Vossa Excelência colocou naquela ocasião
o ponto de vista de que não havia necessidade de uma legislação específica. O arcabouço jurídico legal que a gente já tinha já seria suficiente para darmos conta dessa necessidade. Agora, já que estamos aprovando a lei, e eu sou amplamente também favorável a esse projeto de lei, que nós tenhamos, não é, uma legislação pensando nos problemas globalizados pelos quais a humanidade vem passando hoje em dia, particularmente na área da saúde. Então eu quero também me posicionar favoravelmente, mas dizer para toda a sociedade brasileira que, além dos posicionamentos aqui externados, eu não escutei em nenhum momento a posição da Sociedade Brasileira de Infectologia no processo. A Sociedade Brasileira de Infectologia tem que ser ator, participante ativo desse processo. Eles já distribuíram um documento há 2, 3 semanas para o Brasil todo, com todas as informações importantes para a população sobre o coronavírus. Então eu até sugeriria para o ministro Mandetta, para a Anvisa, que chamasse a Sociedade Brasileira de Infectologia, porque esta sociedade, composta de profissionais dos mais qualificados do Brasil, sem dúvida alguma, tem muito a oferecer, a esclarecer, a orientar o tratamento neste momento, mas em qualquer situação, mas nesse momento do coronavírus. E só para finalizar, quero aplaudir a iniciativa do pessoal que está na China. Eles elaboraram um vídeo muito bem elaborado, respeitoso, bonito, com a participação de muitas pessoas. Então, para essas pessoas que elaboraram o vídeo, e esse vídeo circulou nas mídias sociais do Brasil, é isso que fez com que a atitude fosse tomada. Porque todos nós estávamos, na verdade, nos questionando se os outros países estão indo lá e trazendo seus cidadãos, isso é possível? E no começo a gente ouviu a palavra do embaixador do Brasil, dizendo que estava em contato com as autoridades brasileiras, mas que isso era difícil de acontecer, e os outros países fazendo isso, e a gente se perguntando por que o Brasil não fazia o mesmo com os seus cidadãos e cidadãs. Então, a participação desse grupo na China, né, dizendo, olha, nós queremos ser resgatados, precisamos, nos sujeitamos a qualquer orientação que as autoridades sanitárias do Brasil façam em relação a ficar de quarentena, exames, o que for. Isso sensibilizou, eu diria, a sociedade e as autoridades. Mas a gente tem que se antecipar a isto. Mas quero dar os parabéns de novo a esse grupo, que dentro do sofrimento conseguiram mudar a opinião, né, das autoridades de nosso país. Então, voto favoravelmente, mas que a gente se organize mais, porque problemas de saúde dessa natureza podem acontecer com mais frequência num mundo globalizado como o nosso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, aqui, ó. Quer falar depois? Eu vou fazer a inscrição aqui, Senador Rogério Carvalho. Em seguida a mim. Já me inscreveu? Já fiz a inscrição. Presidente, eu queria primeiro... Senador Davi Alcolumbre, quero enaltecer esse relatório que foi feito, material importante, relatório da presidência, para mostrar os trabalhos do Senado Federal e do Congresso Nacional. Parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, um ano difícil, turbulento muitas vezes, né? Mas com muita produção do Congresso Nacional em todas as comissões,
dentro do relatório, parabenizar a mesa, obviamente, os partidos, as comissões, os funcionários, os consultores, é todo um conjunto de pessoas que no final acaba produzindo um relatório dessa natureza. E dizer ao mesmo tempo que temos muitos desafios pela frente, não é? Quer dizer, muitos temas importantes nesse ano, reclamados pela população. Eu posso citar alguns deles, né, como a execução da pena em segunda instância. Há um clamor popular e justo nesse sentido, o fim do foro privilegiado. Estou aqui ao lado do senador Álvaro Dias, né, autor dessa proposição, já aprovada no Senado Federal e lá na Câmara, o que daria uma abertura imensa para a questão da ética, da competência, do combate à corrupção, reforma tributária, reforma administrativa. Mas, senhor presidente, eu só quero destacar que a prioridade absoluta nesse ano, não só aqui na casa, mas para o país, é educação. Educação tem que ser a nossa bandeira neste ano. E Vossa Excelência pode conduzir um processo importante, bom, a favor da educação básica, porque é isso que a gente está discutindo, sem desmerecer o ensino de graduação e pós-graduação universitário, mas as famílias pensaram, olha, meu filho precisa de creche, de pré-escola, de ensino fundamental, chegar no ensino médio, ter o trabalho, ter educação em tempo integral, não é, com projetos de esporte, de música. 70 milhões de brasileiros ainda não concluíram, não têm o ensino médio completo, 70 milhões de brasileiros, o que vai fazer com que a gente tenha dificuldade de avançar. Hoje a gente precisa de estudo, de qualificação, de formação. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, senador Davi Alcolumbre, dizer que foi bom, foi solidário, aberto, mas eu gostaria muito de ver este ano Vossa Excelência conduzindo muitos processos, mas principalmente o novo Fundeb. Até o final desse ano a gente tem que ter tudo regulamentado. Já fizemos mais de 10 audiências públicas aqui no Senado Federal e assim há um consenso de toda a sociedade em relação ao relatório, os relatórios apresentados, e isso tem que ser a prioridade. E Vossa Excelência pode conduzir muito bem esse processo, sermos protagonistas como senadores e senadoras do novo Fundeb. Parabéns, contamos com Vossa Excelência. Muito obrigado novamente, senador Flávio. Pela ordem, presidente Davi. Pelas palavras elogiosas que Vossa Excelência. Senador Lazier Martins. Aproveitando a carga de requerimentos que Vossa Excelência